Muito bem, a reportagem vai chegando, trazendo informações de Botucatu e também da nossa região. Nós vamos conversar com Marcos Falopa. Ele, que é um treinador, que acabou realmente com certeza levando um, uma técnica, né, da FIFA para vários cantos do mundo. Ele que está morando em Botucatu e ele lá está lançando o livro O Jeito Brasileiro de Jogar Futebol. Gostaria que você contasse, Marcos, primeiro, obrigado de atender a nossa reportagem, mas gostaria que você mandasse para a gente aqui, né, um pouco da sua história, por onde você passou principalmente, citar alguns lugares e como que surgiu, né, o seu trabalho como técnico e depois a oportunidade de levar esses treinamentos para outros países, ou seja, o jeito FIFA, né, de jogar, de treinar, de preparar equipes, como que surgiu e como que foi esse trabalho pelo restante do mundo, vários países aí que a gente sabe que você trabalhou. Conte pra gente um pouquinho sobre essa história. Meus cumprimentos a todos. Feliz de participar desse programa e dar essa entrevista e agradecer a oportunidade, Cristiano, de falar aos amigos que gostam de esporte e de futebol, principalmente. Minha carreira ela é interessante e é muito bom passar essa informação a todos vocês. Eu iniciei minha carreira desde moleque jogando bola na rua, jogando futebol de salão. Depois joguei na futebol de salão pro Palmeiras, pro Nacional, campo pro Palmeiras. Meu treinador era Mário Travalini. E dali eu fui seguindo, né? E também jogava nos times de ex-jogadores, jogadores. E daí eu segui para o Rio de Janeiro para treinar no Botafogo do Rio, a convite do meu primo, que era diretor da TV Tupi, que é de Botucatu, junto com o meu pai, o senhor Orlando, que era aqui de Lajeado, né? E do Alcem Bueno de Camargo, que era um grande locutor da TV e rádio Tupi. Eu fui treinar, eu treinei com o Afonsinho, com o Carlos Roberto, com o Wendel. Para mim aquilo foi uma escola. E o Zagallo era o treinador do time principal. E fui tomando gosto, fui pro Campo Grande do Rio. Campo Grande do Rio, eu fazia meio de campo com o Clair, que jogava no Flamengo. E aí eu voltei para São Paulo e fui pro SAAD em São Caetano do Sul, que é o São Caetano hoje. Ali disputava a segunda divisão, jogava com Marília, com Pirassununga, com os times aí todos aqui do interior. E eu já tinha o objetivo ali de fazer minha carreira para educação física e o futebol. E conte pra gente como que foi essa transição de jogador e depois para atuar ao lado das quatro linhas como treinador. Do Rio de Janeiro, dessa rodada de jogar bola nesses clubes, essa passagem pelo futebol, praticando, vivendo a nossa técnica do futebol salão, futebol de campo, tudo isso ajudou. Eu fui passar a estudar educação física, fui estudar em Santo André. Formiga queria que eu fosse para o Santo André, falei, o horário não casava com o horário da faculdade, que eu ganhava bolsa para jogar na faculdade, eu não podia faltar. E eu percebi que falei, meu caminho é esse. E com isso aí, eu fazendo a educação física, eu fazia também estágios no São Paulo, na base com o Firmo, e numa portuguesa com o Otto Glória. E conte pra gente como que foi a sua experiência na sequência em outros trabalhos realizados também nesse segmento como técnico de futebol. Nesse período que eu voltei pro Palmeiras, em seguida eu fui de novo contratado, eu fui para Camarões, eu fui para outros países. O próprio Estados Unidos chamou de novo a gente para desenvolver programas nas escolas, nas universidades e clubes que também eram profissionais ali em Washington, me lembro. A primeira vez que eu fui, o Pelé jogava ainda nos Estados Unidos. O Pelé foi né, o nosso carro-chefe, era um exemplo. Os americanos adoravam ele lá. E o que eu tenho para falar para vocês, que nesse período eu vim para o Santos em 95. 95 eu sou contratado para 96 para a CONCACAF.
Trabalhei 8 anos na CONCACAF. CONCACAF são 41 países. É Estados Unidos, é México, é Costa Rica, é Cuba, é Trinidad e Tobago, Barbados, todos esses países aí. E aí eu ia desenvolver o futebol e as federações e os técnicos. A FIFA me nomeou, sabendo do meu trabalho, me nomeou como um instrutor técnico e também advisor. Só tinha fera lá na FIFA, até eu falei, pô, que sorte que eu dei aí, que legal, né? E dava um valor. E eu ia para os países desenvolver, como até hoje eu tenho um vínculo de amizade com o pessoal da FIFA. Recentemente eu tive com o Infantino aqui, mas fui só salutar ele, cumprimentar ele aqui no velório do Pelé. E conte pra gente como que era um pouquinho esse trabalho que vocês realizavam em outros países e também equipes brasileiras. Nós na FIFA tínhamos uma importância fundamental na estrutura, na fundamentação do desenvolvimento técnico, tático, mental, na formação dos treinadores, a parte de metodologia de treinamento, tudo isso nós tínhamos que fazer e organizar e uniformizar também o trabalho junto às federações. E nós estamos conversando com Marcos Falopa, treinador que correu o mundo ensinando o padrão FIFA de futebol. Do livro que será lançado na próxima sexta-feira, dia 23, às 19 horas, na Pinacoteca de Botucatu, um lugar belíssimo, um lugar histórico, né? Estou acompanhando tudo aqui e será muito informativo passar esse livro para as pessoas que se interessam pelo esporte, pelo futebol e por história, que dentro do livro tem alguma história de como é trabalhar num lugar mais difícil, fácil, a técnica brasileira, como o Brasil é pentacampeão do mundo, como é que foi as montagens táticas e técnicas do Brasil, uns exemplos de treinamento, tem exemplo de treinamento, por exemplo, meus, tem exemplo do Tele, tem exemplo do Mourinho, tem exemplo do Guardiola, tem exemplos assim, que pode ser aproveitado. A gente cria alguma ideia. Claro que depende da pessoa que vai trabalhar depois aproveitar o livro. O livro foi feito graças a uma motivação que me deu o irmão do Pelé, o Zoca. Eu levei aquelas anotações e ele falou, por que você não faz um livro? Falei, mas só você pôr teu irmão na capa. Ele falou, já tá na capa. Aí quando eu fui para a CONCACAF, houve um patrocinador grande, né, que assumiu de apoiar na escritura do livro. Eu escrevi, pedi autorização ao Pelé, tudo direitinho, aos jogadores que participavam do livro. Hoje também foi pedido. Agora está moderno mais o livro, está em português com 100 páginas e foi feito a primeira vez 50 páginas. É no resumo para países da língua inglesa, língua espanhola também, que foi feito no México o livro. São 4 edições. Ele desenvolve a técnica, conta um pouco a história do futebol brasileiro e essa importância de como ser um pentacampeão. Podia ser mais até, né? Mas aí, essa é a ideia do livro. E o livro é bom para dar uma criatividade, dar uma ideia para quem gosta de trabalhar desde a base até o profissional, entendeu? E agora recente vai jogar o City contra a Inter de Milão. E você vê algumas partes dos filmes de jogos, alguma coisa aí, que eles fazem hoje, tem algumas coisas que são feitas antes. E tá até no livro. Então tem que aproveitar os pequenos jogos, essa coisa toda. Muito bem, a gente agradece a sua participação, sua entrevista. Grande abraço e sucesso aí nessa nova edição do livro. Até mais. Cristiano, queria agradecer essa oportunidade de falar a você e com os ouvintes e desse programa, que é muito importante, promover o futebol. E por falar em promover, convido a todos a participar do lançamento do meu livro aqui, dia 23, às 19 horas, na Pinacoteca, lá no centro de Botucatu. Dia 23,
às 19 horas, é uma sexta-feira, o pessoal dá uma passadinha lá às 19 horas para ver meu livro e ver uma pequena palestra. Será rápido, mas será muito interessante. Um abraço a todos.